Genuíno, eu queria fazer uma pergunta sobre aquele vídeo do Bolsonaro enquanto deputado, na época que o presidente Lula, a primeira eleição, ele te indica como ministro Ele indica você, né? ou Ou o Aldo Aldo Rebelo Rebelo para para ministro da ministro da Defesa. Defesa. E inclusive menciona, né, pessoas sérias. Pessoa séria, de Né, porque respeito. ele era resistente ao nome indicado, acho que pelo FHC, né? O que tinha sido ministro do Isso, FHC. exatamente. Quando você vê esse vídeo hoje, qual que é o Olha, em primeiro sentimento do lugar, eu senhor? convivi muito com esse cidadão Ah, quando Como ele era deputado. deputado. Eu não imaginava que ele ia virar presidente da República, até porque ele era exótico. Ele era Acho que uma nem ele figura pensava, de né? baixo clero, Uhum. ele não influenciava em nada e ele se credenciava com a política como espetáculo. E é incrível que ele teve espaço na mídia com aquela visão exótica dele. E aí ele foi se tornando conhecido. Eu não tinha praticamente relação com ele. Eu me relacionava com toda a Câmara, mas tinha duas pessoas que eu não me relacionava, que era ele e antes dele o Curió, porque foram pessoas que defendiam a repressão, a tortura, e eu não tinha relação, porque quem defende isso, você quebra a relação humana, né? Então ele me conhecia, eu conhecia ele, né? Mas a gente não tinha uma relação. Em nome do decoro parlamentar, a gente não dava a parte nem recebia a parte. E ele me conhecia, eu conhecia ele, né? Então, o problema é que o Aldo Rebelo custeou a alambrada e mudou de lado. Eu fiquei no mesmo lado. Fui trabalhar no Ministério da Defesa, quando eu deixei de ser deputado, e depois antes fui presidente do PT, e quando eu fui processado e condenado, eu cumpri a pena, porque eu cumpri pena na ditadura 5 anos, né? E cumpri pena na democracia, na Papuda, né? Prisão domiciliar de 1 ano e meio, mais 3 meses de cadeia, né? Então esse processo para mim é um processo muito rico. E quando eu analiso ele, é importante a gente analisar, eu lembro a história não para remoê-la, não para ter qualquer postão de trauma. Sim. Eu lembro os 60 anos do golpe de 64 como uma espécie de lição para hoje e para o futuro. E imaginar que o país ia passar por essa intentona golpista no 8 de janeiro, eu estava em casa quando eu vi aqueles episódios do 8 de janeiro, imaginar que aquilo ia acontecer, imaginar que nós estamos diante da possibilidade de investigar e de processar algumas lideranças militares, que eu convivi com elas quando eu era funcionário do Ministério da Defesa. Agora você tem um problema. Nós vamos puni-los, e é correto punir sem anistia, mas nós temos que reformar essas instituições. As instituições brasileiras foram capturadas. As Forças Armadas, o aparato de segurança pública, o próprio Congresso Nacional, algumas agências, né? Você vê o Banco Central capturado pela autonomia do mercado, a autonomia contra o país e total dependência no mercado, são coisas importantes. E aí nós temos um outro desafio maior ainda, que é a situação internacional do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio e na Ucrânia. Então, são muitos desafios nessa fase nova que a gente está vivendo.